E aí pessoal, tudo bem com vocês, meninos? Então, nós vamos fazer mais um videozinho aqui, né? Para esse nosso momento semanal de nos encontrar, de tirar as nossas dúvidas e fazer as reflexões adequadas sobre o nosso conteúdo de filosofia, tudo bem? O capítulo 6 de vocês tem um título bem interessante, né? Bem sugestivo, que é o título Quem Sou Eu, né? Esse capítulo a gente vai criar algumas ferramentas metodológicas, né, que permita a gente pensar um pouco sobre nós mesmos, né, sobre a nossa formação como pessoas, como seres humanos, sobre as nossas atitudes. Talvez é o que falta um pouco no mundo, né, contemporâneo. Cada pessoa pensar um pouco sobre si mesma e como, né, a gente pode, como as nossas ações, como as nossas atitudes elas podem transformar a vida e o local onde a gente vive, né? Vamos lá. Bom, a gente já discutiu isso em algumas aulas de filosofias anteriormente, né? Mas se a gente observar, se a gente pensar, você vai perceber que existem, né? Cada ser humano possui características únicas, né? Personalidade, os gostos, né? As vontades individuais, né? Isso torna cada ser humano um ser humano único, né? Do ponto de vista do indivíduo, né? Não existe uma outra pessoa igual a você, que pense igual a você. Pode até ter uma pessoa fisicamente muito parecida, né? Por exemplo, gêmeos, né? São fisicamente muito parecidos, mas é impossível você encontrar pessoas que pensem, que gostem, que ajam da mesma forma que você. Então, nós seres humanos somos diferentes pela própria existência, né? Para a filosofia, a gente também já discutiu isso anteriormente, a razão é a característica, né, que iguala todos os seres humanos, que torna os seres humanos, do ponto de vista do raciocínio, da razão, iguais. Então, todo ser humano pensa, todo ser humano tem essa capacidade de reflexão. Então, ao mesmo ponto que nós somos diferentes, nós somos iguais. Nós somos diferentes porque cada um, né, tem a sua personalidade, as suas vontades, os seus gostos, mas somos iguais porque pensamos, porque somos seres racionais. Então, somos iguais, ao mesmo tempo diferentes, né? Mas, por mais que a gente seja igual ao mesmo tempo diferente, né? Cada pessoa pensa de uma forma, age de uma forma, possui costumes de formas diferentes, né? Então, isso faz, né, com que cada um ser humano, cada um de nós, cada um indivíduo seja um ser humano único, um indivíduo que não existe uma cópia ou algo similar, né? Essa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, ela mostra um pouco disso, né? Todos somos seres humanos, todos, né? Independentemente da cor da pele, né? Da etnia, da crença, da religião, de gênero, todos somos humanos, todos pensamos, todos somos dotados de razão, mas ao mesmo tempo somos diferentes. Cada povo, cada pessoa, né, possui uma cultura, possui um hábito de vida diferente do outro. Às vezes, por exemplo, quando você vai na casa do coleguinha, né, para fazer um trabalho ou visitar em algum momento de lazer, você percebe como, né, o comportamento da família do seu colega se difere do comportamento da família sua, né? E isso não é normal, tem que ser assim, né? E não significa porque um é diferente do outro que um seja melhor do que o outro. Muito pelo contrário, né? A diferença é o que torna a vida humana maravilhosa. Se todo mundo fosse igual, a vida seria um marasmo, né? Seria algo sem graça, né? Bom, vamos lá. Agora que a gente entendeu que ao mesmo tempo somos diferentes, mas iguais entre si, né? Surge um outro questionamento. Dentro dessa diferença, né? Dentro da humanidade de uma forma geral, como eu posso me definir como um indivíduo, né? Quem sou eu? Essa é uma pergunta
muito frequente na existência humana, né? Se você não fez ela ainda, você vai fazer essa pergunta, essa reflexão em um momento da sua vida, e principalmente agora, né? Que vocês estão entrando numa fase da vida humana que é a adolescência, né? Que inicia-se ali para os 12 até os 20 anos. Alguns especialistas falam que a adolescência se estende por um período maior, mas enfim, vou usar aqui a medida clássica, né? Nessa fase da adolescência é a fase onde nós estamos buscando o nosso espaço no mundo, né? Buscando nos enquadrar como seres humanos na sociedade, na família, enfim, né? Então, é muito comum a gente fazer esse questionamento nessa fase da nossa vida. Mas, na verdade, esse questionamento, ele obviamente não acontece só na adolescência, ele acontece durante toda a nossa existência, né? O ser humano, ele quer entender aquilo, né, que faz parte da sua realidade. E entender a si mesmo, obviamente, faz parte da sua realidade. Talvez esse processo de entendimento ele não seja tão fácil, né? Seja complicado. Mas, mesmo ele sendo complicado, não significa que ele não deve ser feito, né? Então, é nessa fase da adolescência, por exemplo, como eu disse anteriormente, que a gente busca uma identidade, a gente busca algo que nos defina como seres humanos, né? O que te define como pessoa? Que característica que todas as pessoas que convivem com você, né, falam, né, que te define como um indivíduo, né? E será que essa característica definida por outras pessoas é a característica que você acha bacana, né? Que você acha que se define? Por isso que é importante a gente pensar nessa questão partindo da ideia que a gente tem uma história nossa, uma história própria. Quantos de vocês sabem aonde vocês nasceram, o nome completo dos pais, dos avós, aonde vivem, qual a profissão do pai, qual a profissão da mãe, né? O nome da cidade que nasceu, o nome da cidade que morou, que vive, a história do lugar onde você vive, da sua cidade, do seu bairro, né? Todas essas informações, elas são importantes para você ter uma noção do que você é, né? Então, essa conjuntura, né? Esse conjunto de histórias formam a sua própria história, né? Então, é importante a gente pensar, né, sobre esses aspectos. Além da sua própria história, pensar como a história da humanidade reflete sobre si. Daqui a 10, 20, 30 anos, vocês vão contar, né, esse momento que vocês passaram da pandemia, por exemplo, para os seus filhos ou para outras pessoas, e como esse momento da história da humanidade interferiu na vida e na existência de vocês. Então, essa questão, né, entender essa questão da sua própria história, né, e como a sua própria história interage com a história a nível da humanidade de uma forma geral e como te forma como indivíduo, que a gente chama de consciência histórica, né, na filosofia, na história também, é o que te define como ser humano. Então, o que você é hoje é fruto dessas narrativas, né, desse longo caminho percorrido por você. E, obviamente, o que você é hoje não vai ser igual ao que você é amanhã. Então, o que te define hoje provavelmente não será o que vai te definir amanhã ou depois de amanhã. Essa mudança ela é possível e ela é boa de se existir, né? Vamos lá, vamos continuar nossas reflexões. Bom, muitas perguntas, né? É um questionamento muito complexo. E aí, será que a filosofia tem como nos ajudar a encontrar essa resposta? Ela traz todas as respostas para essas perguntas que acabamos de fazer, para esses questionamentos? Não, né? As respostas para essas perguntas, elas vão ser construídas ao longo da sua vida, ao longo da sua vivência, da sua existência, né? A filosofia pode oferecer o quê? As ferramentas necessárias, né, para que você possa entender essa realidade de acordo com o que ela vai se apresentando durante a sua própria existência, né? Então, a filosofia nos ajuda a pensar sobre nós mesmos e o mundo, a nossa relação com outras pessoas, que é obviamente algo extremamente importante, né? Mas antes de alcançar as respostas para essas perguntas, né, talvez seja necessário que você entenda mais da sua própria história. Então, eu convido vocês a fazerem um exercício hoje, né?
Sentem com o papai, com a mamãe de vocês, ou com os avós, né? Um tio, enfim. Eu sei que é um momento de pandemia, então não é para ir para casa dos avós, nada disso. É para ficar em casa, mas converse com o papai, com a mamãe, ou liga, né? Pega o telefone, liga pro vovô, ou para a vovó, ou para um parente mais velho, e converse. Pergunte sobre a sua origem, pergunte sobre a origem da sua família, né? O Rio Verde é uma cidade que tem muitos imigrantes, né? Pessoas que vêm de fora, de outras regiões do Brasil. É interessante você entender por que essa sua família veio para cá, se estabeleceu aqui. Então, esse questionamento, essa pergunta, você conhecer a sua origem é um elemento bacana. Inclusive, o próprio exercício desse capítulo 6, um dos exercícios é você construir a sua própria árvore genealógica, né? Pesquisar sobre o seu próprio passado. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só entrar em contato comigo. Até mais. Tchau, tchau.